Bom, eu tinha que escolher artigos entre o 43 e o 56. E eu escolhi os artigos 43, 47, 48, 52 e 53. E vou falar sobre eles agora. Faz tempo que eu não mexo com edição. Espero que dê até 10 minutos. Vamos lá. Artigo 43. Todos os procedimentos realizados em serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem observar os princípios da justificação, da otimização, da limitação da dose e da prevenção de acidentes, de modo a garantir que a exposição do paciente aos riscos inerentes de cada tecnologia seja a mínima necessária para garantir a segurança do paciente e a qualidade esperada das imagens e procedimentos. Sendo mais direto, o artigo 43 está falando que para ser realizado qualquer procedimento radiológico é necessário o aval, o pedido formal de um médico. E isso tudo que seria a justificação para o uso da radiação. Pois não se pode usar radiação simplesmente porque sim. Tem que ter alguma causa por trás para poder usar essa ferramenta. E a parte que fala sobre otimização é referente ao uso da radiação, e que se deve expor ao paciente ao mínimo de radiação possível para a sua segurança. E todo esse processo mantendo sempre a qualidade na aquisição das imagens. Artigo 47. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x, diagnósticos ou intervencionistas. Basicamente, acontece isso porque até ser maior de 18, o corpo humano ainda está em desenvolvimento. Por isso não é saudável receber radiação durante esse desenvolvimento, enquanto ele ainda não está completo. Artigo 48. As exposições normais de indivíduos do público, decorrentes de todas as práticas, devem ser restringidas de modo que não excedam os limites de dose para indivíduos do público estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Bom, o que esse artigo está falando? Ele fala que as exposições de radiação para o público, seja essa pessoa algum profissional da área, um paciente, todas as doses de radiação devem ser controladas de acordo com as normas de segurança da CNEM, para que não prejudique a saúde de todos os envolvidos. Bom, para ser mais preciso, um profissional pode tomar até 50 millisieverts por ano e uma pessoa comum só pode tomar até 5. Eu vou colocar uma tabelinha aí que vai ficar bem mais fácil de entender. E lembrando que essas quantidades podem variar de local para local, por exemplo, de país para país ou de cidade para cidade. Artigo 52. A sinalização luminosa vermelha deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que pode haver exposição à radiação, devendo ainda ser visível e estar acima da face externa das portas de acesso. E a sinalização luminosa deve estar acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante e das seguintes instruções nas portas: raios X, entrada restrita ou raios X, entrada proibida a pessoas não autorizadas. E quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. E tem esse parágrafo aqui que diz: o consultório odontológico isolado que possua apenas equipamento de raio-x intraoral e as unidades onde se utilizam equipamentos móveis ocasionalmente, como salas de cirurgia geral ou unidades de terapia intensiva, são dispensados dessa sinalização, sendo necessária apenas nas salas exclusivas para procedimentos radiológicos. Então, esse primeiro parágrafo do artigo 52 está falando que no momento em que tiver acontecendo um procedimento radiológico na sala de exame, do lado de fora, na porta, vai estar um sinalizador que fica que vai acender quando estiver ocorrendo o procedimento. E além dessa coisinha em cima da porta, bem destacado, tem que ter outros avisos na porta mesmo ou na parede, sempre lembrando dos perigos da radiação e que só pode entrar pessoas autorizadas na sala. Tudo isso para evitar acidentes ou qualquer outro tipo de problema. E para finalizar esse artigo 52, aquele parágrafo único está dizendo que toda vez que tiver equipamentos de radiologia odontológica ou equipamentos móveis,
Não precisa daquele combo de avisos contra a radiação e blá blá blá, porque esses equipamentos sempre estão para lá e para cá em movimento, então não tem necessidade. Só quando é uma sala apropriada para o procedimento, aí tem que ter todos aqueles avisos e tudo mais para prevenir contra acidentes. Artigo 53. Na sala de exames e nas portas de acesso deve constar em lugar visível quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica. Paciente, exija e use corretamente vestimenta publífera para sua proteção durante o procedimento radiológico. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta publífera para sua proteção. Nesta sala, pode permanecer somente um paciente de cada vez. Em mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, informe ao médico ou ao técnico antes do exame. Toda sala que acontece algum procedimento radiológico é de extrema importância que tenha os avisos destacados, que estão aqui nesses 5 tópicos. Eu vou repassar um por um. Aqui no primeiro está bem destacado, dizendo que é para o paciente pedir e exigir a sua vestimenta publífera para o tecnólogo, antes do procedimento. No segundo, fala sobre a presença de algum acompanhante durante o procedimento radiológico. Geralmente não é permitido, mas tem algumas exceções. Por exemplo, no caso de idosos, se for algum idoso muito frágil ou tiver alguma outra característica especial, aí nesses casos pode ser necessário a presença do acompanhante para deixar o paciente mais confortável e se sentir bem seguro durante o procedimento. A presença do acompanhante durante os procedimentos radiológicos são no caso de crianças, pois algumas crianças são bem difíceis de controlar, começam a fazer pirraça, aí não tem escolha a não ser deixar o responsável entrar junto durante o procedimento, para tentar acalmar a criança, para não prejudicar o exame. E agora no terceiro tópico, tá falando em qualquer caso que o acompanhante entrar, não importa seja com idosos ou com uma criança, em qualquer caso o acompanhante também tem que exigir a vestimenta publífera para sua proteção. E agora no quarto tópico, está dizendo que só atende um paciente por vez, assim como na maioria dos serviços de saúde, na radiologia não é diferente. Só um paciente por vez. Nesse caso não tem exceção. E no quinto e último tópico está falando que qualquer mulher que esteja grávida ou com alguma suspeita, antes dos procedimentos radiológicos, tem que avisar o médico ou o tecnólogo, pois o feto é muito sensível à radiação. Resumindo todo o artigo 53, todos os tópicos e seus alertas têm que estar em clara evidência na porta ou na parede das salas de exame, de forma visível para que todos os pacientes possam ver. E caso esteja faltando algum e tiver fiscalização, o local pode sofrer alguma punição. Agora vai aparecer aí na tela todos esses avisos que estão nesse artigo 53.
Bom, esses foram os artigos escolhidos por mim para esse trabalho. Espero que tenha ficado bom. E isso é tudo.